mais uma vez, toda quinta-feira com a gente aqui, o nosso astrônomo amador Mário Fontana, do canal do YouTube Nerd aos 50, para falar sobre as coisas do espaço. Tem mais uma possibilidade de um asteroide que foi descoberto este ano em caminho da Terra. E vamos saber essa história direitinho aqui com Mário Fontana, nosso amigo do canal Nerd aos 50. Ignition, 2, 1... Fontana, bom dia, meu querido, como é que vai? Bom? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom, beleza. Ô Fontana, deixa eu falar com o seu negócio. Outro dia eu fui num sacolão ali, tem um Sr. Geraldo lá do Sacolão Center, que é ouvinte da rádio aqui, fica ligado o tempo todo, ele falou assim comigo: ô Marcelo, aquele moço que vai lá, aquele cientista lá que vai lá quinta-feira, aquele cara é bacana, hein, senhor? Você é cientista agora também? Chique, hein, senhor? Eu tô ganhando promoção aí, né? Tá Valeu vendo? aí, seu Geraldo. Obrigado aí por nos escutar aí, né? Bacana demais, a turma gosta demais, o assunto instiga, né? Interessante, o pessoal fica só imaginando sobre as coisas no espaço. Hoje, o que você traz pra gente, meu querido? Pois é, hoje nós vamos falar de um asteroide recém-descoberto, que é o asteroide 2022, isso aqui é o nome de catálogo dele, tá, Marcelo? O que é o nome de catálogo? O nome de catálogo é o seguinte: quando um asteroide ou qualquer corpo celeste é descoberto, sim, existe como se fosse um escritório que faz o registro disso, que é a União Astronômica Internacional. Então, esse asteroide que foi descoberto no ano de 2022, ele é o primeiro asteroide a ser descoberto no ano de 2022. Então, ele recebe o nome de catálogo de 2022, que é o ano, AE, que quer dizer asteroide, pela sigla lá, e 1, porque é o primeiro de 2021. Quem fez essa descoberta? Se amanhã descobrir outro, essa descoberta foi feita no observatório, lá no Monte Lemmon, nos Estados Unidos, nas montanhas do Arizona, lá nas montanhas Catlina, e lá tem um observatório de defesa planetária, que é justamente em busca desse tipo que monitora, faz esse monitoramento. Ele foi descoberto em 4 de janeiro. Sim. Tá? E aí o que acontece? Quando se descobre um asteroide que teoricamente está muito próximo da Terra, o muito próximo ainda está bem para lá. Viu? Muito próximo. A gente começa a falar... Muito próximo, e a possibilidade de chegar perto é só no ano que vem, isso. né? Imagina se estivesse longe. Então, quando a gente detecta um asteroide assim, quais são os procedimentos? A pessoa registra ele na União Astronômica Internacional, e aí vários observatórios no mundo que são encarregados disso que a gente chama de defesa espacial começam a monitorar esse asteroide e acompanhar e rever a cada observação do asteroide criteriosa que é feita. Você recalcula a órbita dele para ver as possibilidades dele, quando que ele vai chegar mais perto, como é que, né, todos os dados dele e poder levantar. Então, esse asteroide, o 2022 AE1, ele chamou atenção porque os primeiros cálculos de órbita dele mostraram o seguinte: ele tem 70 metros de diâmetro, tá? Nada disso está certo, tudo ainda é muito incerto. Tá? Então ele tem 70 metros de diâmetro. Sim. E ele tem uma probabilidade de colisão com a Terra em julho de 2023. Julho de 2023. Na verdade são duas probabilidades. A maior é a de julho de 2023. Existe uma outra de 2028, eu vou falar isso lá para frente. Então o que acontece? Nós temos um site que chama CNEOS, que é um site ligado à NASA, que a sigla é em inglês, mas traduzindo para o português é Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra. E aí, esse site ele tem um serviço que chama SENTRI. Ele monitora os asteroides descobertos e refaz os cálculos, igual eu falei. E calcula, projeta as possibilidades futuras de impacto, tá? Então, o que acontece? Lá no SENTRI, né? O pessoal está assistindo o canal aí agora no YouTube e vai poder acompanhar isso, mas no SENTRI a gente tem uma tabela de risco. E o asteroide 2022 AE1, que já entrou para essa tabela de risco, tá? E aí, só que é o seguinte, Marcelo, eles fizeram todos os cálculos lá e a lista de possibilidades é o seguinte: a primeira, maior possibilidade de impacto dele seria no dia 4 de julho de 2023. É uma probabilidade, para asteroide, a gente considera uma probabilidade relativamente grande, que é de 1 em 1.500 chances dele colidir com a Terra. Sim. Essa é uma das probabilidades colocadas. E a outra probabilidade que eles calculam é que 99,9
3%, ele não vai sofrer impacto com a Terra. Ou seja, quase 100% de chance dele não impactar com a Terra. Mas existe uma ínfima possibilidade, então requer um acompanhamento. Então, por que a gente decidiu falar desse asteroide hoje? Exatamente para já coibir aquela mídia sensacionalista que já começou a falar, viu? Já tem gente falando aí, asteroide vai colidir com a Terra em 2023, e aí tá, né? Então, para a gente vamos com calma, a gente está monitorando, a Terra, a gente tem vários observatórios aí que monitoram os asteroides e fazem os relatos, então ele está sendo monitorado, então ainda não tem esse risco todo não. A segunda possibilidade dele colidir, Marcelo, que foi calculado pela órbita aí, seria em 3 de julho de 2028. E aí essa probabilidade é ainda menor, que é uma chance em 5 milhões. Sim. Então, assim, essa aí muito provavelmente menor ainda, né? Como eu falei, o 2022 AE1 ele foi descoberto em 4 de janeiro, né, no Observatório Sky Survey, lá no Monte Lemmon, nas Montanhas Catalina, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, tá? E aí, essa página que eu falei da UAI, da União Astronômica Internacional, que em inglês seria IAU, né? Ela possui lá a página de registro que se chama Minor Planet Center, né? Que menores planetas, centro de menores planetas, Sim. que refere exatamente a asteroide. Então lá a gente tem um relato de todas as observações consideradas observações científicas feitas desse asteroide. Para você ter ideia, essa página ela traz uma coisa muito interessante, que é o grau de incerteza da órbita do asteroide. A gente tem uma escala lá que ela vai de 0 a 9, onde 9 indica muita incerteza na órbita. Então, esse asteroide, o 2022 AE1, nessa escala ele está ocupando a posição número 8. Ou seja, o que a gente sabe dele é muito incerto com relação à órbita. A órbita dele, Marcelo, ela foi calculada com 60 observações, que é muito, muito pouco para asteroides, realizadas em 7 dias. Então, assim, na verdade, tudo que se fala dele é muito incerto. E aí, normalmente a gente tem aquele site Wikipedia, ou Wikipedia, Sim. né? Uhum. O Wikipedia, ele, quando descobre um corpo desse, o pessoal já cria a página e vai alimentando ela com dados. O pessoal que procurar aí o 2022 AE1 no Wikipedia, vai ver que lá a gente tem uma tabela que ela desenvolve da seguinte forma: quanto mais observações vão sendo feitas, menor a possibilidade de impacto vai sendo relatada ali. Tá? Então eu vou mostrar essa tabela, mas é uma coisa assim, para o pessoal entender. Para ilustrar aí. Quando foram feitas só 7 observações, Sim. a possibilidade dele de impacto, os números são fictícios, tá? Sim. Porque eu não tenho eles aqui não. A possibilidade de impacto era, por exemplo, 0,03%. Aí fizeram mais algumas, passou para 0,7%. Aí fizeram mais algumas, aumentou. Então, o que a gente está percebendo é que com mais observações, a precisão do cálculo da órbita aumenta e eles estão descobrindo que, na verdade, ele não vai chegar a impactar, né? Sim. Eles estão vendo que isso aí, muito provavelmente, não vai acontecer. E o site da NASA de Defesa Planetária, aí do JPL, né, que relata, que calcula as aproximações, calculou que nesse dia 4 de julho de 2023, a possibilidade máxima de aproximação desse asteroide seria de 16.500 quilômetros da Terra. Isso leva em conta o raio da Terra, porque é 16.500 quilômetros do centro da Terra. Sim. Então, se a gente considerar que a Terra tem aí um raio de cerca de 6.300 quilômetros, arredondando nos cálculos aí, ele vai chegar a 10.000 quilômetros da superfície. 10.000 quilômetros da superfície é uma distância considerável, ele não vai bater com a Terra, na Terra. Tá? E os outros cálculos aí da possibilidade que ele vai chegar mais afastado, chega a 2 milhões de quilômetros. Nossa Senhora. Né? Então, o que o pessoal precisa de saber sobre esse asteroide? A coisa é muito incerta ainda, os cálculos são incertos, existe uma possibilidade, mas ela é ínfima, os cálculos vão sendo refinados, né? Futuramente, se precisar, a gente faz um outro apanhado e fala um pouco mais disso aí.
mas provavelmente é um alarme para, tipo assim, vamos ficar esperto e ver o que pode acontecer, mas nada demais, né? Os dados que a gente tem hoje indicam isso. Pois é, agora diante disso tudo aí que você falou, um negócio interessante é o seguinte, vira e mexe mesmo, não é muito raro da gente acompanhar notícias aí na mídia nacional falando sobre isso, né? Foi descoberto um asteroide aí com possibilidade de colisão com a Terra e tal, faz aquele alarde todo. Mas isso, na sua opinião, são notícias sensacionalistas? Porque existe, apareceu aí, foi identificado. Mas como é que funciona esse alarde todo aí? Não, com certeza. Na verdade, é o famoso clickbait, né? Que a gente fala na internet aí. Sim. Eu faço uma notícia sensacionalista, né? E aí todo mundo vai querer clicar para saber o que aconteceu. E quando vai ler, na verdade, não é isso. Então, o que acontece? Asteroide é uma coisa muito comum no sistema solar. Ah, é? Os asteroides, Marcelo, são remanescentes da formação do sistema solar. Tipo assim, a gente tinha várias... quando o sistema solar se formou e formou os planetas, né? A gente tinha primeiro uma nuvem de gás que formou o Sol ali no centro. E depois essa nuvem de gás, ela foi colapsando, aumentando ali o tamanho, juntando com as partículas de pedra e poeira que existiam ali e formando cada planeta, né? O que sobrou dessa formação, parte do que sobrou são asteroides, cometas, outros planetas ou corpos maiores que podem ter se formado colidiram e se fraturaram e fragmentaram em partes menores. Então isso aí tudo são os asteroides. Tanto que para você estudar os inícios, os primórdios do sistema solar, e a NASA até mandou uma nave agora para fazer isso, a missão Lucy, a gente estuda os asteroides, porque teoricamente eles sofreram muito menos interferência das intempéries de tempo, etc., e preservam mais informações do sistema solar original, né? Então asteroide é uma coisa muito comum. Só que, e asteroide, como tudo no sistema solar está em movimento, e o Sol é o centro de massa do sistema solar, então tudo de massa, todas as órbitas passam em torno do Sol. Algumas mais excêntricas, sim, passam mais próximas, né? Algumas menos excêntricas mais longe. Então é muito comum um cometa cruzar a órbita da Terra, um asteroide cruzar a órbita da Terra. E aí o pessoal, quando vê lá o cálculo de uma órbita que vai cruzar, já fala que vai chocar. Porque aí, beleza, atrai o famoso clickbait aí e dá visualização. Entendido, meu querido. Podemos abrir aqui para algumas participações? Podemos. Depois eu vou falar um pouquinho mais aqui de algumas coisas dele, mas vamos lá. Quer falar? Pode falar. Não, pode ir lá. Então vamos lá. Deixa eu mandar o Marcão aqui, que o Marcão apareceu de novo. Como sempre, tá com a gente aqui. O Marcão lá do Bairro Progresso mandando a mensagem aqui. Fala, Marcão. Bom dia. Depois, ô Fontana, se der, você faz um programa sobre o Big Bang. Explica para as pessoas aí, pra gente, né? O que aconteceu, qual que é a sua opinião, se foi verdade, se não foi, o que aconteceu. Beleza, Marcão, valeu, Fontana já tá anotando aqui para fazer esse levantamento depois, né, Fontana? Beleza, ô Marcão, obrigado aí pela opinião, mas você gosta de me julgar na fogueira, né, Marcão? Sei lá, pessoal tudo brigando aí, você quer que eu fale do Big Bang? Eu vou falar então, né? Vamos polemizar, porque o Big Bang, Marcelo, é a teoria mais... Nós vamos falar disso com mais calma, tá, Marcão? Mas o Big Bang é a teoria mais aceita hoje para a formação do universo. Mas é muito controversa, tem muita gente aí brigando e que não aceita ainda. Então, o assunto gera polêmica no meio científico, né? Olha que pergunta legal aqui da dona Maria Barbosa, que está participando com a gente aqui no WhatsApp. Bom dia, Fontana. Me explica, por favor, no espaço é tudo claro devido ao Sol estar lá ou tem dias e noites também? Fantástico, aí, não é? Fantástico, parabéns. Ótima pergunta, a gente vê isso muito, o pessoal aí nos grupos de astronomia. O que acontece? Eu vou dar 2 exemplos aqui que a senhora vai entender. Imagina você, num quarto escuro, acende uma vela. Sim. Tá num quarto, paredes fechadas, você acende uma vela. O que vai acontecer? A luz da vela, ela vai refletir nas paredes e vai iluminar bastante o quarto ali, né? Então você vai ter uma penumbra onde você vai conseguir enxergar com a vela. Ok. Agora imagine a mesma situação num local totalmente sem luz, né? Você no alto de uma montanha, sem luz, sem vegetação, sem nada. Você acende a vela, você vai enxergar um palmo do seu nariz, porque não tem onde a luz rebater e refletir. Então, o que acontece no espaço?
No espaço, se você estivesse hoje no espaço, você veria o Sol ao longe, que seria uma bola clara, né? Iluminada, mas seria o fundo totalmente escuro, com as estrelas, né? Então você veria uma noite eterna no espaço. O dia que é produzido na Terra, do jeito que a gente vê ele aqui, é porque quando a luz solar chega e entra em contato com a atmosfera, ela se dispersa ali. Então cria esse aspecto de dia para a gente, tá? Então ele existe na Terra por causa disso. Perfeito, a explicação do Fontana, agora da vela no alto da montanha aí foi sensacional, né? Mais ou menos isso, você vê ao longe, muito bacana. Mais alguma coisa aí, meu querido? Vamos arrematar aí? Vamos lá. Só pra gente fechar essa questão aí do asteroide aí, do 2022 AE1. Sim. Só para o pessoal entender, nós tivemos, Marcelo, no ano de 1908, um fenômeno engraçado que o corpo que caiu na Terra era muito parecido em tamanho né? Eu falei que o 2022 AE1 tem 7 metros, né, de tamanho. Então nós tivemos aí na região de Tunguska, na Sibéria russa, né, na taiga siberiana, um fragmento de um cometa, provavelmente do cometa Encke, uma bola de gelo, caiu na Terra. Nós tivemos aí testemunhas oculares à época que relataram ter visto uma bola de fogo maior do que o Sol e ela caiu na Terra, na taiga siberiana. Então, a composição dela provavelmente era gelo e ela causou, Marcelo, o que a gente chama de ponto zero, que é onde ela explodiu, 20 quilômetros ao redor dela, em todas as direções, derrubou todas as árvores ali. Ficou igual o palito de fósforo em redor. E a poeira que esse evento levantou, ela foi vista na cidade de Londres, no céu de Londres, sim, a 10 mil quilômetros de distância. Então, só para o pessoal entender o potencial. Esse asteroide, o 2022 AE1, a gente ainda não sabe a composição dele. Não conseguiu se determinar se é metálico, se é rochoso, mas também a força e a energia gerada pelo impacto vai depender da composição. Para você ter ideia, esse que aconteceu no Tunguska em 1908 era gelo, praticamente uma bola de gelo. Já causou uma onda de praticamente 20 km em torno. Se ele for metálico, a possibilidade é maior. Então, sensacionalizando a questão aí, imaginemos que haja um impacto com a Terra. Não, ele vai bater com a Terra. Descobrimos isso. Sim. Primeiro, a maior probabilidade dele cair é nos oceanos, porque nós temos 70% do planeta coberto por oceanos, o que não geraria muitos transtornos, não. Outra coisa, muita possibilidade de cair fora de uma zona habitável, também porque nós temos a maior parte de zona inabitada, com menos cidades do que com cidades. A gente, teoricamente, consegue prever exatamente onde ele poderia cair, sim, com cálculo de órbita, tá? E se fosse o caso de uma cidade, vamos supor que ele caísse em Sete Lagoas. Aí era um estrago grande em praticamente toda a cidade. Ele ia causar uma explosão como se fosse aí maior do que a bomba de Hiroshima. Porém, a gente teria como prever com antecedência e evacuar a cidade, por exemplo, tá? Mas isso é um caso muito, muito extremo. Super. Muito extremo. Não acredita-se que vai chegar a isso, igual eu falei, todos os números aqui, toda a matemática demonstra o contrário, né? Então não precisa de fazer alarde, não precisa de ficar preocupado aí, não precisa de começar a rezar, né? Reza normal, né? Não precisa de rezar extra, não, né? Isso aí. E, gente, muito importante, por isso que eu estou falando, por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês aqui, sim, hoje. Muito importante, cuidado, sensacionalistas vão começar a ver notícia aí, ó. Asteroide vai cair na Terra, não sei o quê. Não precisa te preocupar, não. Beleza, isso é muito importante mesmo, esse esclarecimento, porque quando a gente vê essas manchetes aí na grande imprensa, aí fica todo mundo alardeado, então muita calma nessa hora, né? Ô Fontana, eu queria te perguntar uma coisa, não sei se você tem conhecimento, você vai ver ali de uma pesquisa nacional de um satélite 100% brasileiro e privado que vai ser lançado ao espaço. Vai ser lançado hoje. É hoje? Provavelmente. Do tamanho de um celular? É um CubeSat. Eu falei outro dia de CubeSat aqui, você me perguntou o que era. CubeSat são satélites pequenos, né, em formato geralmente cúbico. Se você já tiver visto, eu vou botar a foto para o pessoal ver.
desse CubeSat lá. É um satélite quadradinho, né? Que vai... Na verdade, isso aí é mais para desenvolvimento de tecnologia, Isso. né? E aí ele vai pegar a carona aí nesse lançamento do Falcon 9. Ah, bacana. Né? E vai ser lançado provavelmente hoje. Porque é uma tecnologia 100% nacional, né? 100% nacional. E isso aí, Marcelo, tá acontecendo coisa muito fantástica aqui. Isso é uma delas. E é bacana, até coincidentemente eu estava lendo uma matéria sobre o lançamento da Falcon 9 hoje. Parece que o tempo lá nos Estados Unidos está bacana. Sim. Então parece que ele vai mesmo. Ah, que vai legal, hoje. Mas para você ter ideia, você vai lembrar que eu falei, foi até uma pergunta do Marcão aí, eu falei de um míssil supersônico que a China tinha lançado. Sim. Né? E aí, eu acho que eu cheguei a comentar isso no programa aqui um outro dia, que o Brasil tinha feito um teste de um lançamento de um foguete, de um míssil supersônico também. Sim. Fantástico. E aí hoje eu ainda estava lendo uma matéria que eu quero trazer para o canal aí. Esse míssil supersônico, ele atingiu Mach 6, que é 6 vezes a velocidade do som, com possibilidade de atingir Mach 10, 12.500 km por hora. Olha aí. Ou seja, o propulsor mais rápido em teste ultrassônico até hoje, brasileiro. Ó, que bacana. Acabou de ser desenvolvido, tecnologia espacial de ponta, de primeira, motor para guiar as naves espaciais do futuro aí. Ah, que legal. Você tem muito conhecimento nessa área. A gente tem falado muito aqui de missões espaciais americanas, dos Emirados Árabes, da Rússia, da China, né? Da Índia. Da Coreia. Depois nós vamos falar um negócio específico aqui só do Brasil, do que está acontecendo no país aqui, relacionado a esse assunto aí. Bacana, Eu acho que é legal a gente trazer isso para que a população saiba, para que todo mundo tenha um pouco mais de conhecimento do que está sendo produzido aqui no Brasil, né? Porque quando se fala em lançamento de foguete, míssil, satélite, sonda espacial, é tudo internacional, né? Vamos falar para o pessoal, explicar o que está sendo, quais os avanços a indústria brasileira tem conseguido nessa questão. Eu acho que é muito bacana, né não? Ótimo, ótimo. Boa Beleza. questão. Fontanão, obrigado pela participação, meu querido. Você que está na nossa sintonia aí, quiser saber mais coisas sobre o espaço, acessa aí Nerd aos 50 no YouTube, que lá tem vídeo demais, tudo explicativo, didático para você, assim como eu que é leigo no assunto, se inteirar sobre essas questões muito interessantes. Fontanão, obrigado pela participação, meu querido. Grande abraço. Reforça aí o convite para a turma curtir e acompanhar o trabalho no canal, Fontanão. Grande abraço, Marcelo. Muito obrigado. Abraço a todos os ouvintes da rádio aí, também aqui acompanha aí no YouTube. E é isso aí, pessoal. O canal precisa de crescer, nós precisamos de vocês, né? Vamos lá, inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, compartilhem, comentem. Tudo isso, quando você compartilha um vídeo, Marcelo, quando você curte ou quando você comenta, você faz que esse vídeo, faz com que o YouTube entregue ele para mais pessoas, por entender que o conteúdo é de relevância. Então vamos lá, pessoal, vamos ajudar o canal a crescer para a gente conseguir trazer cada vez mais e mais informação interessante aí. Tá batendo nos 2.000 inscritos já? Estamos chegando perto, né? Estamos com 1.865 hoje. Bom demais, aí. Estamos perto, daqui a pouquinho nós estamos lá. Coisa boa. Estamos andando devagarzinho. É isso aí. Valeu, Fontana, grande abraço, até semana que vem. Abraço, Marcelo, obrigado.